Nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nós nos rendemos, Senhor, à Tua palavra nessa noite, ao Teu Espírito Santo. Pai, o Senhor tem liberdade aqui. Tem liberdade para tocar em cada vida, em cada irmão, cada irmã. Tem liberdade para tocar em cada criança, Senhor. Tu tens liberdade para tocar em cada um de nós. Sim, Espírito Santo, nós Te damos liberdade, Pai. Nós ligamos na terra, Senhor, tudo aquilo que será ligado no céu também agora. Sim, Pai, a Tua presença e a Tua graça, Senhor. A Tua presença e a Tua graça sobre nós, Paizinho querido e todo-poderoso. Ah, Pai. Oh, Senhor, queremos sentir o prazer e o gosto, Senhor, que será no céu. Aonde nós estamos aqui em um treinamento, Pai. Te adorando, Te adorando, Te adorando, Senhor. Mas quando chegar o dia, Senhor, naquele dia, Paizinho querido, onde o Senhor vai dizer que os portões se abrem e nós estaremos todos ali, Senhor, Te adorando. Sim, Paizinho, nós vemos os céus abertos, Senhor, nessa noite. Os céus abertos nessa noite, Pai, onde nós podemos sentir a Tua presença. Assim quando Estevão, Pai, olhou para o céu e viu os céus abertos, ele viu o Senhor olhando para ele, Pai. É assim que nós nos sentimos nessa noite, vendo o Teu olhar, vendo os Teus olhos, Senhor, que são como chamas de fogo, Paizinho, sobre as nossas vidas, Pai. Oh, aleluia. Só o Senhor tem os olhos de compaixão, de amor, que olha sobre nós nessa noite, Paizinho querido, que contempla cada um, que contempla cada um de nós, contempla cada vida que está aqui nessa noite. É o Senhor olhando, o Senhor enxergando, o Senhor nos vendo, porque o Senhor em todo tempo está nos olhando. Oh, rendei, calagore, mandorare, seremandas. Ele mãe de candore, mandararás, seremandarás. Ele mãe doe, calandore, mandore, mandararás, sereres. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, esse lugar é Teu, esse povo é Teu. Ei, Pai, são as Tuas ovelhas, é o Teu povo, Senhor, é o Teu povo, Senhor. Oh, Pai, quem sabe tem pessoas que entraram aqui entristecidas nessa noite, não sabendo mais para que lado ir, para que caminho poder prosseguir, Senhor, ou para onde enxergar, Pai. Tu és poderoso, Senhor, para abrir caminhos novos, Senhor. Tu é poderoso, Senhor, para mostrar. Tu é poderoso para acalmar cada alma. Tu é poderoso, Senhor, para acalmar cada sentimento. Sim, Pai, Tu és poderoso, Pai. Poderoso, Senhor, pois a Tua palavra diz que a Tua alegria é a nossa força. A Tua alegria é a nossa força, Pai. E se alguém entristecido aqui nessa noite, a alegria do Senhor pegando a cada um. E o prazer, Pai, de estar contigo, de estar na Tua casa, aonde nós podemos Te adorar, sabendo, Senhor, que as soluções em Ti, Senhor, as soluções estão em Ti. Oh, rendere mandaiandas. Ele manda yebaraco lá mandai mandarás sereres. Oh, rendere mandaiandarás. Oh, rendere calando yamandas seremandas. Ele manda gandarás sereres. Estão todas em Ti, Pai. Estão todas em Ti, Senhor. Estão todas em Ti, Senhor. Escute o Espírito Santo, querido. Escute a presença dEle em ti. Ei, Ele está falando aí. Ele está te dando direções. Para alguns Ele está dizendo: que bom que você está aqui, filho. Eu já estava com saudade. Que bom que você está aqui nessa noite, pois aleluia. Oh, aleluia. Chorende.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Como é bom sentir a Tua presença. Como é bom, Senhor. Oh, aleluia. Continua conosco, Pai. Continua falando conosco através da Tua palavra. Continua, Senhor, falando com cada um, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te adoramos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Graça e paz, queridos. Obrigado, queridos. Podeis assentar. Aleluia. Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Amém. Deus é bom, não é? Que bom é estar na presença dEle, diante da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Aonde nós podemos, querido, sentir a presença de Deus. É tão bom sentir a presença de Deus. Sabe, o culto seria tão vazio sem o Espírito Santo. Amém? Seria como um sino que tine e não faz nada. Mas quando a presença do Espírito Santo está conosco, quando a presença do Espírito Santo está no culto, querido, a gente precisa deixar Ele se mover. A gente precisa deixar Ele agir, para que você possa saber e entender que Ele está com você. Sabe, querido, Deus, Ele está sempre conosco, em todo tempo, em todo instante, em todo momento. E nós, em todo tempo, podemos fechar os nossos olhos e agradecer. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu estás aqui. Sabe, os nossos olhos não veem, talvez a nossa carne não sente nada, mas pela fé, querido, pela fé, nós podemos enxergar, nós podemos ver que a presença dEle está entre nós. Sabe, querido, e a fé, ela é tão poderosa, porque ela faz em nós enxergarmos aquilo que nós não estamos vendo no natural, é no sobrenatural mesmo. E quando nós estamos agindo em fé, querido, nós estamos declarando a palavra, falando a palavra, aquilo que nós queremos que o Espírito Santo faça sobre a nossa vida, conforme a palavra dele diz. E basta, querido, nós agirmos em fé. Se você começar a agir em fé na sua vida, se você começar a mudar o modo de você pensar e pensar em fé, naquilo que Deus tem preparado para ti, querido, eu quero dizer que para você, que a tua vida começa a ser transformada. Se você parar de olhar para as coisas do mundo, para aquilo que o mundo está dizendo, para aquilo que as notícias estão falando, para aquilo que as pessoas estão falando, para aquilo que dentro da tua empresa está acontecendo, e começar a declarar fé sobre a tua vida, você vai ver cada dia mudando, cada dia alterando. Por quê? Porque você não anda por aquilo que os outros estão falando, você está andando por aquilo que Deus está dizendo ao seu respeito, por aquilo que Deus está falando sobre a sua vida, sobre a sua história. Sabe, querido, agir em fé é isso. É poder andar sabendo que Deus está comigo em todo tempo. E se Ele disse, eu creio e eu corro com essa palavra. É tão bom correr quando nós estamos cheios da palavra. Ah, não deu certo agora, mas glória a Deus. A minha graça te basta, diz o Senhor. Não deu certo, mas se levanta e vai de novo, porque Deus está contigo e Ele sabe todas as coisas. Ei, talvez não seja esse caminho, mas é esse outro caminho que Deus está te orientando. Ei, vai, talvez seja o mais difícil, mas Deus está dizendo, vai por aqui, que eu estou contigo, porque quando Deus está conosco, querido, não importa se é mais difícil, nós vamos vencer, amém? E eu quero falar nessa noite um tema que tem como nome, dizendo quando os sonhos se perdem, mas Deus ainda tem um plano.
Quantos de nós outrora tínhamos sonhos, projetos? Quantos de nós outrora vivíamos algo esperando que as bênçãos ou os milagres do Senhor acontecessem? Mas no meio do caminho a gente foi se perdendo para aquilo que nós tínhamos como sonho, com aquilo que nós tínhamos sob projeto de Deus. Talvez algumas coisas no meio do caminho nos atrapalharam, ou nos fizeram tropeçar, ou nos fizeram cair, e aí os sonhos ficaram para trás. Mas eu quero dizer para você que você está no lugar certo. Você está no lugar certo, aonde existe um Pai que é poderoso para restaurações. Aonde existe um Deus que é poderoso para fazer e realizar tudo aquilo que se perdeu, querido. Para fazer com que você conquiste novamente aquilo que outrora queimava no seu coração, mas hoje não queima mais. Mas Deus quer fazer ressuscitar aí dentro, querido. O Espírito Santo trabalhando aí dentro para fazer ressuscitar algo que se perdeu lá no passado. Aonde no meio da caminhada você disse, não, aquilo que foi falado, aquilo que foi dito, aquilo que eu ouvi da parte do Espírito Santo, não era para mim. Mas o Espírito Santo nessa noite está dizendo, ei, aquilo que eu prometi ainda lá atrás, eu sou poderoso e fiel para cumprir. Porque Ele não é homem para que minta e nem para que se arrependa, querido. Se Ele prometeu, Ele vai fazer e Ele vai cumprir. E Ele está esperando somente o teu sim. O teu sim, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faz em mim aquilo que Tu queres. Sabe, querido, Deus Ele é poderoso para restituir. Ele é poderoso para fazer. Amém? E para você não achar que o pastor não vai ler palavra, abra comigo lá em Ezequiel 37, do 1 ao 10. Nós vamos ler. E eu vou mostrar para você, pela palavra, que Deus Ele é poderoso para restituir. É uma história bastante conhecida do Vale dos Ossos Secos. Amém? Onde a palavra diz assim, eu vou ler na NVT. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi, Senhor, Tu és soberano, só Tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos, e diga, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, soberano, soprarei meu espírito, e os trarei de volta à vida, porei carne e músculo em vocês, e o cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida, então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, como Ele havia ordenado. De repente, diga, de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale um barulho de ossos batendo, uns contra os outros, e ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respirava. Então ele me disse, filho do homem, profetizem aos ventos, anuncie-lhes a mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, soprem nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como Ele havia me ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida, e se levantaram e formaram um grande exército. Sabe, queridos, quando nós olhamos essa palavra, lemos essa palavra, vemos esse texto, a gente vê quanto Deus é poderoso para restituir aquilo que estava morto. A palavra aqui fala de um vale de ossos secos, aonde os ossos estavam secos, aonde havia um vale, aonde nada se tinha, não tinha vida, só tinha ali morte. Só tinha ali coisas que não olhavam mais para a vida, mas somente para a morte.
Mas o Senhor disse ao profeta: ei, profetiza. Ei, profetiza. Profetiza. Sabe, querido, muitas vezes aquilo que está morto, basta uma palavra sua para que volte a viver novamente. Coisas que estavam dentro de você e adormeceram, coisas que estavam sobre a sua vida e se apagou, coisas que estavam em meio a vales adormecidos, basta somente uma palavra direcionada pelo Senhor, dizendo: ei, profetiza, ó filho do homem, profetiza, ó filho do homem, diga o que você quer que seja restituído, diga o que você quer que volte à vida novamente, diga aquilo que você quer que ressuscite. Sabe, querido, tem muitas coisas que ainda estão dormentes dentro da gente, porque nós ficamos calados. Nós não acreditamos mais. Achamos que nada mais é para nós. Achamos que nada é para mim. Não, isso não era para mim. Não, isso era para o irmão lá. Não, o dia que o pastor profetizou, não foi para mim, ele errou. A irmã que orou sobre a minha vida e falou coisas, não, ela não estava sendo direcionada, não, querido, ela estava sim. Pode ser você que se perdeu no meio do caminho. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: ei, é momento de você levantar a sua voz e começar a profetizar sobre aquilo que outrora foi dito sobre a sua vida, que faças ressuscitar dentro de você novamente um chamado que havia, algo extraordinário da parte do Senhor que havia novamente dentro de você, porque, querido, só basta profetizar e o Senhor vai fazer. Ei, se Ele fez num vale de ossos secos, o que Ele não pode fazer na nossa vida? Ei, se Ele fez em meio a algo que outrora alguém olhava e dizia: isso não é nada, como é que vai fazer? Ei, nós servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Deus que criou os céus e a terra, querido, que Ele nos criou, que Ele nos gerou, querido, que Ele sabe cada um dos nossos dias. A palavra do Senhor vai dizer que Ele sabe cada um dos nossos dias. Ele escreveu a nossa história. Sabe, nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que Ele pode todas as coisas, mas a um Deus que nos ama por completo, querido. Ei, o Senhor te ama. O Senhor te ama por completo. Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Era um lugar sem vida, sem esperança, sem futuro. Mas Deus trouxe vida de volta. O que há sem esperança? O que não tem mais esperança? Será que é a tua vida conjugal? Será que é uma falta de perdão que você tem que liberar para alguém, ou alguém tem que liberar para você? O que existe dentro de você que morreu? Será que é a tua vida financeira que você acha que não vai mais dar volta? O que morreu? Ei, querido, você serve a um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que é dono do ouro e da prata. Um Deus que pode todas as coisas. Ei, Ele pode todas as coisas. E Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Quando nós falamos de sonhos, querido, nós não temos como deixar de falar da vida de José. A palavra diz que José era um jovem de 17 anos. Tinha alguns irmãos que estavam com eles. A palavra diz que ele era o mais novo, aonde seu pai amava muito ele. Depois nós sabemos que veio outro. Mas Jacó amava muito a José. Mas só que José tinha sonhos da parte de Deus. E o que José gostava de fazer como um bom adolescente, que muitas vezes fala empolgado, não discernindo muitas vezes aquilo que está falando. Mas ele falava em meio aos seus irmãos: ei, eu sonhei que havia feixes. E entre esses feixes o meu era o maior, e os de você se dobravam perante a mim. E os irmãos dele já eram bravos com ele, porque ele era o queridinho do papai. Era o filhinho do papai.
E os seus irmãos já ficavam bravos com ele. E aí quando ele sonhava essas coisas e dizia para os seus irmãos ficavam mais furiosos ainda. Mas havia um sonho sobre ele, aonde havia algo da parte de Deus que ele dizia, algo vai acontecer. Talvez eles não discerniam muito bem. Os irmãos não conseguiam discernir, só conseguiam entender, não, será que ele será rei sobre nós? Será que ele nos julgará? Só conseguiam ver a parte natural das coisas, não conseguiam olhar o sobrenatural. Mas havia um sonho, querido. Havia um sonho. Havia um sonho sobre ele. E quando nós vamos ler lá em Gênesis 37, os sonhos de José, a gente vai ver que ele mais uma vez sonhou, agora que com seu pai e a sua mãe junto, até o seu pai fica bravo. Mas a palavra vai dizer, depois você pode ler lá, que Jacó tentou discernir aquele sonho. Mas passado alguns dias, seus irmãos foram cuidar das ovelhas do seu pai. E Jacó então manda José ir atrás para ver onde é que seus irmãos estavam, para levar alimento para eles. Mas quando seus irmãos veem ele chegando, seus irmãos enfurecidos com ele, aprontam ou planejam algo sobre a vida de José. Colocam ele para dentro da cisterna, aonde talvez os seus sonhos foram apagados. E quando ele vê então que os seus irmãos vendem ele como escravo, talvez ele deve ter pensado na hora, mas como? Se Deus tinha sonhos lindos para a minha vida, tinha planos, tinha projeto, como eu estou sendo vendido como escravo? Como eu estou nesse poço fundo e agora não vou mais voltar para o meu pai? Sabe, querido, talvez a gente tenha sonhos, projetos e planos sobre a nossa vida, mas chega em determinados momentos da nossa vida, parece que nos leva para um determinado lugar onde aqueles sonhos não são mais possíveis de acontecer. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que talvez aquilo que está acontecendo com você não te direciona ao plano e ao projeto de Deus que quer sobre a sua vida, não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. Sabe, querido, não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. Se José fosse olhar para isso, ele ia talvez falar para o Senhor e dizer, Senhor, tudo aquilo que eu sonhei não vai acontecer, porque eu estou sendo vendido como escravo. Eu estou sendo vendido como alguém que não tem pai, não tem mãe, não tem dono. Estou sendo vendido como escravo. E ele deve ter olhado para isso, querido, e talvez perdido até a esperança. Mas ele não perdeu. Ele sabia a quem ele servia. Ele sabia a quem ele servia, querido. Ei, saiba a quem você serve. Talvez a caminhada que você está fazendo agora seja para te levar a algo muito maior daquilo que você está imaginando ou pensando. Talvez você está olhando para essa caminhada e está dizendo, está tão difícil, mas eu quero dizer, permaneça no caminho. José em nenhum momento saiu da presença do Senhor. José em nenhum momento reclamou com o Senhor ou murmurou com o Senhor. Não, ele permaneceu firme, constante, no projeto e no plano de Deus que havia para a vida dele. Mesmo na casa de Potifar, a palavra vai dizer que ali, ele foi o melhor mordomo que já tinha existido. Mesmo depois dele ter ido para a cadeia, vai dizer que ali ele foi o melhor também. Sabe, queridos, e quando nós olhamos para isso, nós vemos que Deus, Ele é fiel para cumprir. E quando eu olho para a vida de José, querido, processos vão acontecer, mas não quer dizer que Ele está tirando daquilo que Deus tem plano para mim. Talvez você esteja no meio de um processo que está doloroso. Talvez você esteja no meio de uma caminhada que não está sendo fácil. Mas permaneça firme com aquilo que o Senhor tem ao teu respeito.
Permaneça firme com aquilo que o Senhor tem falado para você. Permaneça firme, querido. Ei, Ele é fiel para fazer, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel, querido. E quando a gente vê a vida de José, a história de José, a gente vê Deus realizando por intermédio de José. Ele sendo o governador do Egito, a maior nação daquela época. Ele sendo colocado no trono. Ele sendo colocado no trono. Para quê? Para que se cumprisse a palavra do Senhor. Sabe, querido, quando você tem um sonho, e quando você acredita nesse sonho, quando você se apega nesse sonho, não saindo do processo, não saindo do caminho, eu quero dizer para você, ei, vai acontecer. Não está sendo fácil, pastor, está difícil. As coisas parecem que não está indo para o caminho que Deus tem planejado para mim. Mas eu quero dizer para você, ei, permaneça firme. Ei, o Senhor tem o escape para todas as coisas. Ei, o Senhor tem o processo para todas as coisas. Escuta a voz de Deus, não se corrompa. Eu vejo José não se corrompendo em nenhum momento, querido. Em nenhum instante, mas ele permanecendo firme. Deus é poderoso para cumprir. Ei, se existe algum sonho que se perdeu, Deus é poderoso para restituir, querido. Deus, Ele é poderoso para restituir. Qual era o teu sonho que parecia real, mas hoje está morto? Qual é o teu sonho que parecia que você já estava pegando, mas hoje adormeceu? Ou você parou de sonhar, ou você parou de projetar. Sabe, querido, quando nós paramos de sonhar, quando nós paramos de projetar algo, nós ficamos paralisados na nossa vida. Sabe, então não deixe de sonhar, não deixe de projetar, continue sonhando. Ei, sabe, tem coisas que muitas vezes a gente não quer mais acreditar. Mas eu quero dizer para você, Deus é poderoso para fazer. Deus, Ele é poderoso para realizar. Amém? Diga, Deus é poderoso. Deixa eu te falar 3 verdades sobre sonhos perdidos. Abra comigo lá em Isaías 43, 18 e 19. Sabe, queridos, Deus, Ele não ignora os nossos erros. Tem momentos na nossa vida que a gente erra. Tem momentos na nossa vida que a gente falha. E muitas vezes, no meio dessas falhas, ou no meio desses erros que nós cometemos no caminho, nós acabamos não olhando mais para aquilo que o Senhor tinha para nós. Por quê? Porque nós mesmos nos condenamos, dizendo, não, eu errei, agora o Senhor não vai mais fazer. Não, eu não fiz o desejo ou a vontade de Deus, agora aquilo que Deus tinha para mim, Ele não vai mais realizar. Mas o Senhor, querido, Ele nunca disse isso, em nenhum momento. A partir do momento que nós erramos, Ele nos dá a oportunidade de se achegar nele e pedir perdão. Ele nos dá a oportunidade de se chegar ao trono e dizer, Pai, eu errei, eu pequei contra Ti, Senhor. E Ele novamente abre os seus braços e nos abraça, porque Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. E não quer dizer, querido, que em algum momento da sua vida você não vai errar. Você vai errar sim, eu vou errar. Todos nós vamos errar. Mas nós temos a oportunidade em todo o tempo de se achegar no Senhor e dizer, Senhor, perdoa, pois eu pequei. E Ele novamente, querido, abre a porta, fica de braços abertos para nos receber e para nos dar de novo tudo aquilo que era nosso. A gente pode ver isso na história do filho pródigo, que foi falado aqui no último domingo. Sabe, Deus, Ele perdoa, Ele morreu por nós, para nos perdoar os nossos pecados.
Mas novamente nós temos a oportunidade de se achegar na frente dele novamente. Mas olha o que ele diz na sua palavra. Isaías 43, 18, que diz assim: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo, diz o Senhor. Até aqui no ponto eu vou ler. Pois eu estou prestes a realizar algo novo. Ele está dizendo aqui: esqueçam daquilo que aconteceu antes. Esqueçam das coisas que aconteceu. Agora novamente olhem para mim. Fiquem comigo novamente. Não fiquem mais presos ao passado, mas olhem para mim. Sabe, queridos, que muitas vezes nós cometemos erros e nos julgamos. E falamos que aquilo que Deus tinha para nós não vai mais acontecer por causa do nosso erro. Mas Deus está dizendo novamente, dizendo: ei, esqueçam o que se passou. Eu tenho algo novo para você, a partir de agora. Sabe, é momento de nós olharmos de novo para Jesus, olhar de novo para a cruz e dizer: Cristo já me perdoou. Agora eu tenho uma nova oportunidade de viver novamente com Ele. Sabe, querido, há muitos chamados que erraram, que se perderam e que não tiveram mais a oportunidade de entrar novamente na igreja. Por quê? Porque foram forçados a dizer que não eram mais puros ou mais capazes de estar novamente no reino, mas não é isso que Deus fala. Não é isso que Deus diz. Deus, Ele sempre esteve com os braços abertos. O Pai sempre esteve com os braços abertos, prontos a nos receber. Ei, ou você que é mãe, ou você que é pai, quando o seu filho erra, você manda ele embora e diz: não volta mais porque eu não te quero mais. Ei, assim como você ama o seu filho, é assim como Deus nos ama também. Ei, e se nós erramos, nós temos a oportunidade de pedir perdão a Ele. E quanto mais perto nós estivermos do Pai, quanto mais nós sabermos daquilo que Ele fez por nós, querido, mais nós vamos nos manter corretos na presença dEle. Sabe, a graça, ela não me dá autoridade para que eu peque, não. A graça, querido, ela é o favor de Deus, para que eu esteja cada vez mais próximo dEle, e aí eu não peco. Aí eu não peco, eu não erro. Por quê? Porque eu estou com o Pai. Ou quando o seu filho está com você, e você está com os olhos nele, ainda assim ele erra. Pode ser que ele erre, mas ele vai ter erros bobos, pequenos. Mas ele vai se achegar no Pai novamente e dizer: desculpa, Pai. Sabe, ontem nós estávamos na festa junina da escola. E aí, no final, era para todos os pais ir lá buscar as crianças. E quando eu cheguei para buscar o Miguel não estava lá. E estava cheio o salão. E aí eu pedi para a professora: cadê o Miguel? Ela disse: acho que alguém já veio buscar. Mas quem veio buscar? Só está eu e a Maria. Ninguém veio buscar. A Maria estava sentada, estava o Jonathan e o João. E eu: cadê o Miguel? E aí nós perdemos ele ali por um instante, né? Mas eu sabia que estava dentro, estava todo mundo da escola. Ele estava procurando nós, onde é que nós estávamos, onde é que eu estava. E ele achou daí a Maria, achou o João, e ficou ali, mas eu continuei procurando um pouquinho, depois eu vim. E aí eu conversei com ele: filho, não era para você esperar para mim te buscar? Quem que te levou até lá? E quem deveria te buscar? E aí ele chegou para mim e disse: pai, desculpa, bem rápido. Sabe, queridos, no mesmo tempo que eu estava brabo porque tinha perdido ele, né? Mas no mesmo tempo que ele pediu desculpa, eu dei um abraço nele e beijei ele. Sim, o Pai te desculpa. É assim que Deus funciona com a gente também, querido. É dessa maneira quando nós chegamos perto dele, na frente dele, dizendo: Pai, me perdoa, Senhor. Eu falhei contigo. Eu falhei contigo, Pai. Mas eu não quero mais errar. Sabe, querido, Deus, Ele tem esse mesmo amor por nós. Nós temos que parar de ver Deus como um Senhor bravo num trono com um cajado na mão, pronto para nos dar uma cajadada quando a gente errar. Não, nós temos que olhar para Deus como um Pai,
amoroso, que está pronto para nos abraçar. Está pronto para chegar e dizer: filho, vem cá. Porque quanto mais eu estiver perto dele, querido, mais eu vou querer ser aquele filho que vai acertar em todo o tempo. Sabe? Quando mais nós estamos perto de Deus, mais Ele nos constrange. E aquele erro que talvez nós cometimos, nós vamos dizendo: cara, não interessa isso mais para mim. Porque eu estou perto do Pai. Eu estou perto do Pai. E eu não quero perder a oportunidade de estar perto do Pai. Sabe, querido? Esteja perto dEle. Esteja próximo dEle. E nessa noite Ele está dizendo: esqueçam o que aconteceu antes. Ei, olha agora, pois eu estou prestes a fazer algo novo. Eu quero fazer algo novo. Eu quero. Deus, Ele não é complacente com os nossos erros. Ele sabe que aquilo que nós plantamos nós vamos colher. Mas Ele é misericordioso e sempre está disposto a nos perdoar. Sempre Ele está disposto a nos perdoar. Deus, Ele sempre está disposto a nos perdoar. Os nossos erros, queridos, não são maiores que o amor de Deus. Eles não são maiores. Pois aquele que prometeu coisas boas para nós, Ele ainda continua de pé. A gente tem essa oportunidade de chegar nele. Sabe, aquilo que Deus prometeu para você lá atrás. Aonde a palavra diz que os dons de Deus, os presentes de Deus são irrevogáveis, querido. E quando nós lemos isso lá em Romanos 11, 29, dizendo aquilo que Deus nos deu, o dom de Deus, o presente de Deus para a nossa vida são irrevogáveis, Ele não toma de volta. Sabe, continua sendo seu. Ele te deu de presente, é seu. Você não perdeu porque você falhou no meio do caminho. Você não perdeu, Deus não tomou de você de volta, porque você acabou paralisando em alguma jornada da sua vida. Deus está dizendo: continua de pé. Ei, a minha palavra continua de pé. A minha palavra continua de pé. E aquilo que eu tenho para você, eu não tirei não, continua com você. Ei, se Deus te chamou, querido, para algo extraordinário, se Deus te chamou para algo poderoso, querido, continua confiando, porque o melhor Ele tem para você. Ei, existem pessoas aqui que Deus chamou, querido, para serem uma evangelista nessa terra, para serem alguém para dizer, ei, Deus morreu por ti, e Ele tem um grande amor sobre a sua vida. Mas estão paralisadas dizendo: não, eu não sou digno. Ei, Deus está te dizendo: eu te dei. Eu coloquei nas tuas mãos, e eu te fiz digno. Sabe, querido, nós não somos justos porque nós somos bons. Nós somos justos porque Ele nos fez justiça de Deus. Ei, e se nós somos justos é porque Ele é justo. Foi por aquilo que Ele fez, não foi por aquilo que eu faço. Sabe, eu posso tentar fazer tudo, mas ainda assim, eu não vou conseguir ser justo. Mas porque Ele morreu por mim, a justiça de Deus está sobre a minha vida. Então, querido, eu posso juntamente com Ele. E Ele está dizendo para você nessa noite: ei, você pode sim. Esquece aquilo que o mundo te falou, esquece aquilo que as pessoas te falaram, esquece as mentiras de Satanás dizendo que você não pode mais. Ei, é Deus dizendo para você nessa noite: ei, aquilo que eu te dei, aquilo que eu coloquei na sua mão, o dom de Deus que há sobre ti é irrevogável. É irrevogável, querido. Ei, Deus ainda conta com você. Deus ainda conta com você. Basta você olhar novamente e dizer: Deus, eu quero. Deus, eu quero. Nada cancela o plano de Deus, nem mesmo o seu erro, porque Deus te criou para um propósito. E nessa noite Ele está te chamando, querido, para corrigir o caminho. Nessa noite Ele está te chamando para corrigir o caminho. Para dizer: ei, entra novamente. Ei, vem novamente. Porque eu não cancelei o propósito. Sabe?
Deus, Ele não cancelou o propósito. O propósito dele continua de pé. O chamado dele continua de pé. E se há algo que queima dentro de você, se há algo que queima dentro de você, é Deus falando nessa noite: ei, é você mesmo que eu quero. É você mesmo que eu estou chamando. Ei, se há algo queimando dentro de você, é Deus dizendo para você: ei, há um tempo para ser recuperado. Há um tempo que foi perdido, que precisa ser recuperado. Sabe, querido, Deus, Ele não cancela propósito. A gente pode olhar para a vida de Moisés. Deus tinha um plano para Moisés. Moisés foi morar no palácio, e ele sabia que ele tinha um plano de ser o libertador de Israel. O libertador de Israel. Mas quando ele se ergueu, quando ele já estava adulto, com 40 anos, ele viu um egípcio maltratando um judeu, então ele quis resolver com o seu próprio braço, com a sua própria força. E ele vai lá e mata o soldado, o egípcio. E por 40 anos, ele fica no deserto, cuidando de ovelhas. Mas em nenhum momento, Deus tinha cancelado o propósito. Passou 40 anos. E Deus apareceu numa sarça ardente, dizendo: ei, Moisés, entra aqui, porque vai se cumprir o meu chamado sobre a sua vida. Ei, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque agora o lugar que você está entrando é santo e poderoso. Ei, querido, Deus, Ele não esquece. Deus, Ele não esquece. Talvez Moisés até tinha esquecido, mas Deus permanecia fiel. Sabe, tem coisas na sua vida que talvez você esqueceu, mas Deus está lembrando nessa noite e dizendo: é tempo de voltar àquilo que foi prometido lá atrás. É tempo de você entrar novamente na minha presença, porque eu quero te usar novamente. Ei, querido, Deus não te chamou para você vir para o culto, escutar uma palavra, ir embora, ter uma semana abençoada. Não, não. Deus te chamou para você ser diferente nessa terra. Ei, Deus te chamou para você ser um mensageiro da parte dEle. Deus te chamou para que você seja alguém que leve, que carregue o Evangelho. Aonde as pessoas olham para você e digam: ei, há algo diferente sobre a sua vida. Há algo diferente sobre a sua casa. Há algo diferente sobre a sua história. Ei, o que Deus está fazendo? Ei, você vai dizer: ei, eu fui comissionada pelo Senhor para te dizer algo. Ei, que Ele é poderoso e Ele morreu por mim e por você. E Ele ama a sua vida. Ei, querido, Deus te chamou, querido, não somente para você estar aí sentado, ouvindo uma palavra. Não, Ele te chamou para que algo se mova dentro de você, para que você adentre no reino dEle e diga: ei, eu sou soldado de Cristo. Eu sou soldado de Cristo, aonde eu vou saquear o inferno e muitas almas vão se render a Cristo. Ei, querido, Deus te chamou para isso. Deus te comissionou para isso. Você não é mais um que está aí no mundo, não, para qualquer coisa, não, não. Você é filho de Deus, você faz parte do reino de Deus, e Ele te chamou para uma nova história, Ele te chamou para uma nova caminhada, Ele te chamou para um novo processo, querido. Ei, para que você viva o extraordinário de Deus, nas pequenas coisas. Basta você dizer: ei, sabe quem tem mudado a minha vida? Sabe o que tem acontecido comigo? As pessoas vão te procurar, querido. Se prepare para isso. Se prepare para as pessoas olhar para você e te procurarem. Ei, e vai ser como os discípulos. Talvez vocês não vão saber o que falar, mas como Jesus disse, o Espírito Santo vai lembrá-los daquilo que vocês têm que dizer. Basta vocês dizer: ei, existe alguém que te ama, que morreu por ti. Sabe, um simples olhar, um simples abraço, um simples dizer te amo, faz uma vida mudar, faz uma história mudar, faz uma família mudar. Deus, quando Ele te traz para a presença dEle, não é só simplesmente para mudar a tua história, mas é para mudar a história de várias pessoas. Sabe, querido, estar na igreja, servindo a Deus, não é simplesmente para mim, mas é para todos aqueles que eu vou conseguir alcançar.
Sabe? Estar nesse lugar não é simplesmente para que você seja abençoado, mas é para abençoar as pessoas a quem o Senhor vai te enviar. Existe algo poderoso sobre a sua vida, e que Deus está resgatando novamente. Ei, existe uma chama aí dentro, evangelística, que Deus está queimando aí dentro. Aleluia. Abra comigo Joel 2:25. Deus é poderoso para fazer, querido. Deus, Ele é poderoso para fazer. Muito mais do que você imagina, ou muito mais que você pensa. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é poderoso para fazer. Sabe, muitas vezes a gente nos coloca como aqueles que já não são mais dignos de viver uma nova história, ou a história que o Senhor tinha projetado. Onde a gente se coloca como aqueles que perderam da parte de Deus tudo aquilo que outrora foi falado. Sabe, querido, e Satanás, ele mente sobre as nossas vidas, dizendo que nós não somos mais dignos. Mas Deus está dizendo nessa noite: ei, é eu que te levanto. Esqueça as mentiras de Satanás, e é eu que te devolvo tudo aquilo que foi perdido. Aleluia. Deus é bom, não é? Onde é que está o Joel na minha Bíblia? Você encontrou na sua aí? Estou no caminho certo. Aleluia. Joel 2:25. A palavra do Senhor diz assim: eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos, migradores, dos salteadores, dos destruidores e dos cortadores. E enviei esse grande exército devastador contra vocês. Mas olha o que o Senhor está dizendo: eu devolverei o que perderam. Sabe, querido, é nessa noite o Senhor está dizendo para você: eu devolverei tudo aquilo que vocês perderam. Tudo aquilo que foi tirado de vocês. Tudo aquilo que Satanás tentou tirar da sua vida, da sua história. Tudo aquilo que o mundo tentou tirar você do projeto e do plano de Deus. Deus está dizendo nessa noite: ei, eu devolverei para você. Eu devolverei para você tudo aquilo que outrora já estava na sua mão. E agora vai voltar muito mais poderoso, querido. Vai voltar muito mais poderoso. Por quê? Porque o Senhor conta com você. E há uma unção, uma graça sobre a sua vida, para te encher nessa noite, querido. Para te encher nessa noite, com muito mais poder. Ei, a palavra do Senhor diz que Ele não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de ousadia. Nos deu o espírito de coragem. Para que a gente possa seguir em frente, querido, em tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas. Ei, a minha intenção nessa noite, querido, e a minha oração nessa noite, é que você saia daqui cheio da presença do Espírito Santo, sabendo que o Espírito Santo está com você, e qualquer coisa que você for enfrentar, você vai dizer: ei, o maior habita em mim, o maior habita em mim, está comigo, e Ele já me fez mais que vencedor. Ei, Ele é aquele que me dá discernimento, Ele é aquele que me dá sabedoria, Ele é aquele que me dá entendimento, para que eu possa seguir no plano e no projeto que Ele já tem preparado para mim. Ele tem plano e tem projeto preparado para você, querido. E Ele vai fazer e Ele vai cumprir. Amém? Ele vai fazer e Ele vai cumprir. Amém? Fique de pé. Aleluia, quero chamar o Ministério de Música. Existe algo dentro de você
que Deus chamou para você cumprir nessa terra, cumprir nessa vida, querido. Existe algo dentro de você que Deus te chamou, querido, para que você tenha a ousadia de fazer. Sabe, é tempo de não olhar mais para trás, mas é tempo de dizer: eu creio nas promessas de Deus, e eu vou viver as promessas de Deus. Não é mais tempo de olhar, querido, para aquilo que os outros falam sobre sua vida, ou para aquilo que a sua história, que estava lá atrás, quer te revelar. Não, não. Deus está olhando para esse momento e está dizendo: eu estou te dando uma nova oportunidade de viver o melhor de Deus sobre a sua vida. Eu estou te dando uma nova oportunidade para que você viva o plano e o propósito que eu tenho sobre você. Sabe, querido, é Deus te chamando novamente e te equipando com a presença dEle. Te equipando com a presença dEle e te dizendo: está com você. E eu estou com você. Eu estou com você em todo tempo, em todo instante, em todo momento. Em todo momento. E eu quero ler mais um texto com você, que está lá em Isaías. Aleluia. Isaías 43. Ele tem um plano para você. Há um projeto da parte de Deus. Há um plano da parte de Deus. E olha o que a palavra diz aqui no 43:1. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ouça agora o Senhor que o criou. Ouça agora, a igreja de Flores da Cunha, o Senhor que te criou. Ouça agora. Ouça agora, ó Israel, assim diz aquele que te formou. Assim diz aquele que te formou. Não tema. Não tema. Não tema. Pois eu resgatei. Eu te chamei pelo nome. Você é meu, diz o Senhor. Você é meu. E quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado, diz o Senhor. Quando atravessares o rio, não se afogará. Quando passares pelo fogo, eu estarei com você e você não se queimará. As chamas não vai lhe fazer mal algum, pois eu, Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, estou contigo e te dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, te dei a Etiópia, te dei Sebá. Ei, é o Senhor te falando: eu te resgatei. Ei, você é meu. Você é meu, diz o Senhor. Amém. Ei, se Satanás tentou te tirar da presença do Pai, o Senhor está te dizendo nessa noite: ei, fui eu que te resgatei. Fui eu que morri por você. Ei, fui eu que te formei, fui eu que te criei. E se vieres as dificuldades, se vier as ondas, se vier o mar, eu estarei com você em todo tempo. Eu te segurarei pela mão. Ei, se o fogo tentar te queimar, não vai arder, não vai ter mal algum, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Ei, querido, tudo aquilo que havia se perdido, todo sonho que havia apagado, Deus está dizendo: ei, eu estou restituindo nessa noite. Oh, aleluia. O Senhor está restituindo nessa noite. Sabe, o processo ele não anula o propósito. O processo ele não anula o propósito. Quem sabe você passou por processos dolorosos, mas o Senhor está dizendo: ei, aquilo que era para te derrubar, eu vou usar como testemunho para ganhar outros. Aquilo que era para tirar você do meu caminho, ou para matar você, ou para submergir você, eu estou te trazendo para cima agora novamente, para dizer: ei, aquilo que tentou te derrubar, vai fazer com que outros sejam salvos, porque eu vou usar do teu testemunho para ganhar outros. Ei, é o Senhor fazendo, querido. É o Senhor fazendo.
Deus, Ele não desistiu. Ele não desistiu de você. Quem sabe por um tempo você desistiu dele, mas dessa noite Ele está dizendo: ei, é tempo de voltar. Eu ainda conto com você. Ei, é tempo de retomar novamente aquilo que havia se perdido. E eu quero orar por vocês que há uma chama que queima por dentro, de coisas que se apagaram, de homens e mulheres que falaram que você não era capaz, de pessoas que disseram que você não tinha chamado ou que você não tinha capacidade de fazer algo. Eu quero orar sobre você. Ei, e uma unção, uma graça da parte do Senhor vai fazer com que você retome novamente aquilo que havia se perdido. Ei, não é pela palavra de homens, mas é pela palavra de Deus, diz o Senhor. Ele não te abandonou. Antes, Ele sempre esteve com você. Amém, querido? Enquanto os irmãos cantam, eu quero te chamar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. E tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi dito, está jogando agora no mar do esquecimento. Ei, porque existe uma chama. Existe uma chama que queima aí. Tem mais gente. Vem, querido. Vem, porque Deus quer fazer. Ei, e o plano dele vai se cumprir sobre a sua vida. O plano e o propósito dele vai se cumprir sobre a sua vida. Talvez coisas na jornada tentaram te paralisar, mas assim diz o Senhor: eu te resgato novamente para o meu propósito e para aquilo que você foi criado. Ei, tem mais gente. Eu quero orar por você. Rompa a barreira da vergonha. Ei, querido, há um chamado sobre a sua história. Há um chamado sobre a sua história. Há algo sobre você. Estou te esperando. Deus está te esperando. Ei, Flores da Cunha não vai mais ser a mesma, porque existe um exército se levantando. Existe um exército se levantando. Pessoas que outrora tinham um chamado da parte de Deus, mas algo se apagou. Deus está dizendo nessa noite novamente: ei, eu estou reerguendo novamente dentro de você. Existe uma chama que queima aí dentro desse peito, aonde não mais a vergonha vai paralisar. Antes eu vou usar você com autoridade, com ousadia, para fazer com que vidas sejam salvas. Ei, existe uma chama que queima aí dentro. Há uma chama que queima aí dentro. Vem, querido, eu quero orar com você. Quero orar com você. Quero orar com você. Aleluia. Se o sol se pôr